Rain já enfrentou todos os tipos de jogadores na Ranked, até mesmo pro players, e nunca sequer soube o que era estar em desvantagem. Mas pela primeira vez, ele sentia o peso da derrota se aproximando. Todas as suas esperanças desmoronam diante do Prota. E ele chega à terrível conclusão: nenhum jogador no mundo pode bater de frente com ele. Satisfeito após vencer e continuar recebendo rios de dinheiro dos seus fãs, o Prota encerra a live com a sensação de dever cumprido. Ele recebe as recompensas da missão, ganhando um título que aumenta seus atributos em 50% contra players, e um livro especial que permite escolher um atributo para upar. Sem hesitar, ele decide fortalecer sua habilidade Passos Celestiais, que agora se funde com outra técnica, criando a respiração do demônio celestial. Essa nova habilidade remove a recarga de duas técnicas, permitindo que o Prota as use quantas vezes quiser, até sua mana acabar. Curioso, ele decide testar a respiração do demônio celestial e percebe que agora precisa materializar seus ataques, tornando tudo bem mais complexo. Mas isso é um problema que depois ele resolve com o LeBron. Já em casa, o Prota recebe uma ligação de Kay, que o parabeniza e revela que encontrou um time profissional para ele entrar. Animado, o Prota marca uma reunião com Jamie, CEO da Nike, e também com o dono do seu novo time profissional. Tudo parecia tranquilo, até que ao chegar lá, ele se depara com alguém inesperado e fica completamente surpreso com quem o aguardava. O Tang virou um humano. Chegando na reunião, o Prota reconhece o investidor que quer patrocinar seu time, nada menos que o agiota responsável por ajudar a endividar sua família. Mesmo assim, ele tenta deixar o passado de lado e fechar negócio, já que seria vantajoso ter um dono que não liga para dinheiro. O Prota comenta que já tem 2 jogadores em mente e que, quanto ao restante, qualquer um a partir do rank ouro já serve, já que ele pretende carregar as partidas solo de qualquer forma. O mais importante para ele é ter uma boa relação com seus parceiros, pois no modo cerco, uma boa comunicação é essencial. É explicado que, para entrar na liga, cada time precisa de um grupo de 6 jogadores, mas geralmente as equipes entram com 12, mesmo que isso traga penalizações. No caso do Prota, como todos confiam cegamente em suas habilidades, decidem ir apenas com os 6 necessários. Mais tarde, o Prota inicia uma stream dentro de uma loja de roupas e resolve focar o conteúdo no Tang. Ele chama o bichinho e manda ele usar aquilo, vestindo a roupa que o Prota deu. E então, bum! Tang assume sua forma humana pela primeira vez. O chat explode com um ataque de fofura e os fãs começam a doar dinheiro sem parar. O Prota, claro, adora essa reação e percebe que Tang é praticamente uma fonte de dinheiro infinito e ele pretende espremer cada centavo disso. Depois disso, o Prota e Tang vão ao festival de Aslan, onde se divertem e comem muito. Nem mesmo o Prota aguenta o nível de fofura do Tang. No auge da live, ele percebe que atingiu 8 milhões de espectadores, o dobro do normal. Mas assim que ele se despede de Tangi, o número de espectadores despenca, deixando o Prota sem saber onde enfiar a cara. O Prota vai até LeBron pedir para aprender uma técnica de movimentação. Em apenas 1 hora, ele domina completamente o que LeBron ensinou e, sem perder tempo, combina essa técnica com sua nova habilidade, Passos Sombrios, criando um estilo de movimentação absurdo e inédito dentro do jogo. Enquanto isso, nas montanhas Walter, Tang conta que comeu as essências que ganhou no Festival dos Mascotes e agora tem um faro mais aguçado. O Prota fica decepcionado, achando que seria algo mais útil, até que Tang mostra sua nova habilidade ao encontrar uma masmorra escondida no meio do nada. Dentro da masmorra, o Prota se depara com 3 golems de ferro e decide testar suas novas habilidades neles. Com extrema facilidade, ele destroça os 3, provando que seu nível subiu absurdamente nos últimos dias. Explorando mais a masmorra, o Prota encontra uma sala cheia de livros e, sem querer, acaba acordando Johannes, que estava dormindo. Irritado ao perceber que seus golems foram destruídos, Johannes encara o Prota e o chama de filhote. Na hora, o Prota percebe que tem algo estranho e saca o que está acontecendo. Johannes é um dragão. Ele sorri e se apresenta. Senhor Johannes. O Prota encontrou um dragão de verdade. Aquele que ele tinha enfrentado no deserto? Um lagartinho qualquer comparado a isso. Nem o próprio Prota sabe se está preparado para encarar um dragão de verdade. Tanto que ele até se ajoelha pedindo desculpas. Mas Johannes nem liga e pede para o Prota contar algumas histórias de aventureiro. Vendo uma oportunidade, o Prota tenta se aproximar do dragão e, quem sabe, conseguir alguma informação sobre quem escreveu o livro das Artes das Trevas. Johannes até se lembra desse tal escritor, mas também se recorda de que, há 500 anos, explodiu uma montanha inteira, porque ficou bravo que as coisas não estavam indo como queria.
queria. E o humano que o Prota procurava provavelmente estava lá. O Prota fica desanimado, mas Johannes sugere que ele vá direto para o continente leste, uma região protegida pelas magias dos dragões, um lugar aonde ele pode encontrar mais pistas sobre a arte das trevas. Porém, com os poderes de Johannes, seria fácil para o Prota atravessar, e num passe de mágica, ele é teleportado, como sempre, sem nenhuma informação. Agora, ele passa horas enfrentando os monstros bizarros desse novo território, até finalmente encontrar a civilização. Sua nova missão: rastrear qualquer traço das artes das trevas e se tornar ainda mais forte. Tang e o Prota estão enchendo o bucho de comida enquanto conversam com uma NPC do restaurante sobre a localização da seita do demônio celestial. Ela menciona os demônios celestiais, um grupo pequeno composto apenas por artistas marciais de elite. Segundo rumores, eles estão localizados na cidade de Haju, perto de Jeongyung. O Prota nem pensa duas vezes, já arruma as malas e parte para lá. Durante o caminho, ele abre uma live e explica que está explorando um novo mundo, o tão misterioso continente leste, uma região recém-adicionada ao Arena, onde ninguém tinha pisado antes. Além dele, é claro. Ele também comenta que tá pegando carona com alguns NPCs da cidade para ajudá-lo a completar sua missão. No meio do trajeto, somos apresentados a Jang Hong, o guia que tá ajudando o Prota a chegar no destino. Mas no meio da estrada, um grupo de bandidos aparece, exigindo que todos ali paguem 500 moedas de ouro ou vão atacar. O Prota já começa a suar frio, preocupado que Jang aceite a proposta e ele tenha que gastar dinheiro. Mas, para sua surpresa, Jang escolhe lutar. O caos se instala, todo mundo começa a brigar. E o Prota só assiste de longe, porque se meter a mão pode acabar perdendo alguma quest importante. A luta segue até que Jang, à beira da derrota, implora pela ajuda do Prota, prometendo várias recompensas boas em troca. Nesse momento, uma missão aparece na tela, e o Prota não pensa duas vezes. Entra na batalha, ativa 10% da sua respiração celestial e, num único golpe, desintegra o bandido, obliterando tudo ao redor. O Prota derrota todos os bandidos com extrema facilidade e pergunta a Jang se ele sabe algo sobre os demônios celestiais. Jang responde que já ouviu falar deles e que eram extremamente fortes, mas que por serem antigos, não há mais nenhum membro vivo. O Prota fica desanimado, achando que não conseguirá completar sua missão, mas Jang menciona que ouviu rumores de que eles residiam na montanha Gyeongdansan. Ele se oferece para guiar o Prota até lá, porém, a jornada é muito mais difícil do que imaginavam. O Prota passa um dia inteiro rondando a montanha e não encontra nada. Frustrado, ele usa suas habilidades celestiais e causa um enorme estrago na montanha. Nesse momento, um anão aparece no topo e, intrigado, pergunta onde o Prota aprendeu essas habilidades. Curioso sobre o poder do Prota, o anão o convida para conhecer um esconderijo secreto dentro da montanha. Lá, ele explica a verdadeira história do culto. Eles eram chamados de demônios, porque no passado, seu clã lutava contra todo tipo de criatura demoníaca. Para isso, aprenderam artes proibidas, o que fez as pessoas temê-los, tornando-se uma organização secreta. O anão então pergunta sobre a maestria do Prota nessas artes, e ele responde que já dominou até 4 estrelas. O anão revela que deseja restaurar as artes dos demônios celestiais, mas precisa da ajuda do Prota. O fundador da seita desapareceu há muito tempo e nunca mais voltou, deixando para trás textos sagrados com páginas faltando. A única forma de reconstruí-los é o Prota atingir o grau máximo de maestria, 5 estrelas, o que desbloquearia a última e mais poderosa habilidade da seita. Após sair do Arena, o Prota recebe uma ligação da Nike, convidando-o para uma festa super exclusiva, onde apenas mestres de guilda e pessoas influentes comparecerão. Animado, ele decide chamar Yang Chan e mais alguns amigos do Arena para irem juntos. Todos aceitam, empolgados com a chance de finalmente ver o rosto do Prota. O Prota alcançou o ápice dos seus poderes sombrios. O Prota continua treinando suas habilidades para alcançar a maestria máxima da respiração das sombras e completar a missão que seu mestre lhe passou. Ele usa o item que o líder da seita lhe deu, um consumível que aumenta seus atributos aleatoriamente e, assim que o utiliza, finalmente atinge 5 estrelas na arte da escuridão, liberando todas as suas habilidades e ganhando o livro que seu mestre pediu. Além disso, seus status melhoram absurdamente, deixando-o com atributos insanos. Ele entrega o livro ao mestre, que fica eternamente grato, chegando até a sugerir que o Prota se torne o novo líder da seita. No entanto, o Prota não quer saber disso. Ele só quer itens e dinheiro. Mas o mestre explica que, infelizmente, a seita é pobre e que a única pessoa que teria algo valioso a oferecer seria o antigo líder, que desapareceu há séculos. Assim, o
o Prota recebe a missão Tesouro Perdido, que consiste em encontrar o paradeiro do líder da seita e recuperar seu tesouro. Aproveitando o momento, o Prota pergunta ao mestre sobre a última habilidade que desbloqueou, Escuridão Celestial. O mestre explica que essa técnica amplifica imensamente os 5 sentidos do usuário. Empolgado, o Prota sai para testar seus novos poderes e logo encontra um grupo de ladrões, provocando-os para uma luta. Assim que o combate começa, ele entra em um estado de foco máximo, ativando a escuridão celestial. O mundo ao seu redor desacelera e ele consegue ouvir e sentir tudo à sua volta, derrotando os inimigos com extrema facilidade. Porém, alguém o observava das sombras e, de repente, surge atrás dele, perguntando qual é o seu estilo de luta. O Prota se assusta e se esquiva rapidamente. Ele então reconhece as flores na roupa do estranho e percebe que está diante de um mestre. Para evitar problemas, decide se apresentar com um nome falso. Mas por algum motivo, o NPC parece já saber a verdade e ordena que o Prota revele sua verdadeira identidade. O Prota está assustado com o NPC Hyung-Nin, que parece ter vida própria. Sem outra escolha, ele conta seu nome e diz que está a caminho de Suyang. Hyung-Nin menciona que está indo para um local próximo e se oferece para guiá-lo. Durante a viagem, o NPC fala sem parar no ouvido do Prota o caminho todo. Ao chegarem ao destino, eles se despedem e Hyung-Nin diz que caso o Prota precise, basta visitá-lo no Monte Hua. Sem muitas opções, o Prota decide visitá-lo na manhã seguinte, na esperança de conseguir alguma missão. Hyung-Nin convida o Prota para caçar e apreciar a vista, mas durante a caça, Tang acaba exagerando no fogo e quase incendeia a floresta. Enquanto esperam a comida ficar pronta, eles conversam. O Prota menciona que está à procura de uma pessoa conhecida como Mestre Celestial, cuja última aparição foi em Suyang. Hyung-Nin pensa um pouco e revela que esse mestre foi um dos mais poderosos artistas marciais de sua época, mas quase ninguém o conhece, pois ele ficou ativo por pouco tempo antes de desaparecer. Mesmo assim, Hyung-Nin se oferece para ajudar o Prota a encontrá-lo. No entanto, o Prota sente que o NPC está escondendo algo, pois tudo parece estar fácil demais. Em seguida, o Prota recebe uma mensagem de Mason e aproveita para convidá-lo para assistir à festa da Nike, dizendo que tem uma proposta para fazer. Mason nem pensa 2 vezes e aceita o convite, começando a imaginar se o Prota quer recrutá-lo para um time ou guilda. Então, descobrimos que Mason é extremamente rico, sendo o herdeiro direto do maior conglomerado da América. Curioso, ele manda seus mordomos pesquisarem tanto sobre a relação do Prota com a Nike. Young-chan e o Prota viajam para Nova York para a tão falada festa da Nike. Durante o voo, o Prota dorme o tempo todo, enquanto Young-chan fica acordado porque tem medo de avião. Ao chegarem, eles se reúnem com os executivos da Nike para discutir como será a festa, até que Seok-jung chega com os pés na parede, ansioso para ver o Prota, e já chama todo mundo da sala para beber. No dia da festa, as grandes estrelas da noite, convidadas pelo Prota, começam a chegar. Liu Shei, Reina, Mascherano, Seok-jung e Kang-jung. Seok-jung pergunta para Kang se o Prota já chegou, mas Kang responde que, depois da bebedeira de ontem, é bem capaz que ele nem apareça, e que a culpa é toda do Seok-jung. Seok-jung rebate dizendo que não é culpa dele o Prota ser fraco com bebida. Até que, finalmente, a estrela da noite e principal motivo para tantos famosos estarem ali chega. O Prota, usando uma máscara na vida real, tanto para esconder sua identidade, quanto para disfarçar sua cara de ressaca. Os fotógrafos perguntam como ele conseguiu reunir tantas celebridades em um só lugar, e o Prota responde que são seus amigos. Então, ele simplesmente os convidou. Todos ficam chocados com a influência dele. Nesse momento, Mason chega, e ele e o Prota passam boa parte da festa conversando, até que Mason pergunta diretamente o que o Prota quer com ele, e o Prota sugere irem para um lugar mais reservado. Lá em cima, sem rodeios, o Prota vai direto ao ponto e pergunta a Mason: "Você quer chegar ao topo do arena?" A coelhinha tá apaixonada pelo Prota. Mason finge estar surpreso, como se não soubesse que o Prota queria convidá-lo para seu time de pro players, mas logo aceita a proposta, já que ser jogador profissional era um sonho antigo dele. O Prota promete tornar esse sonho realidade. Depois disso, ele vai falar com seus outros amigos na festa. Seok-jung e Tang lembram o Prota da promessa que ele fez de entrar na guilda deles e aproveitam o momento para se embebedar de novo. Enquanto isso, vemos a coelhinha exausta depois de ter conversado muito na festa, procurando um quarto para descansar. Sem perceber, ela acaba entrando em um quarto já ocupado. Cansada, ela não nota a presença de outra pessoa de imediato, até que vê alguém caído no chão. Antes que pudesse sair, ela reconhece a máscara do Prota e percebe que é ele, completamente bêbado. Curiosa, ela se aproxima, achando o Prota muito bonito.
No dia seguinte, Yang Chan acorda o Prota, que se depara com vários remédios para ressaca ao seu lado. Ele pergunta se foi Yang Chan quem trouxe, mas ele nega qualquer envolvimento. No entanto, nós sabemos exatamente quem foi. Depois de festejar bastante, o Prota volta para o jogo para continuar sua quest em busca do demônio celestial. Jung Nin entrega a ele um pergaminho junto de uma missão para guiá-lo. O pergaminho explica que o guerreiro celestial era um lutador extremamente habilidoso e lendário, mas também muito misterioso. Apesar disso, sua força era digna de estar no mesmo nível de outros mestres. Jung Nin comenta que ele costumava lutar contra bandidos antes de desaparecer por completo. O Prota então recebe uma missão para encontrar o guerreiro celestial, e a pista o leva ao esquadrão secreto das sombras. Ele se lembra de já ter derrotado um NPC que dizia ser parte desse grupo. Para rastrear o esquadrão, o Prota abre uma live e começa a observar um grupo de bandidos, tentando encontrar pistas sobre a base deles. Depois de um tempo monitorando, ele finalmente descobre o esconderijo e entra. Sem rodeios, ele ameaça todo mundo para arrancar a verdade. E após verem sua força, os bandidos juram de pé junto que não fazem parte desse esquadrão secreto. Logo, o líder e o vice-líder dos bandidos aparecem. Mesmo apanhando do Prota, o líder insiste que não sabe nada sobre o esquadrão, mas sua reação estranha quando o Prota faz certas perguntas o entrega. Percebendo isso, o Prota o elimina imediatamente. Assustado, o vice-líder, Wang San, abre o jogo e revela que seu líder estava escondendo muitos segredos, desviando dinheiro da vila e levando para um local desconhecido. Ele então leva o Prota até o lugar, onde encontra um livro chamado Bushunto. Assim que o Prota toca no livro, a missão é concluída e ele recebe outra. De repente, ele começa a ter visões do paradeiro do demônio celestial, como se um portal estivesse conectando os dois. O Prota é transportado para uma memória onde assiste a batalha entre o demônio celestial e os 9.000 assassinos. Mesmo enfrentando um ataque coordenado, o guerreiro demonstra uma agilidade impressionante e executa um corte perfeito, dizimando grande parte dos inimigos. No entanto, após dias fugindo, ele já está exausto e sem forças. Aproveitando essa fraqueza, um dos assassinos consegue cravar sua espada no peito do guerreiro. Mas a luta ainda não acabou. Com seus últimos suspiros, o demônio celestial dá um golpe decisivo. Nesse momento, a seita Sunghua, a mesma do mestre que ajudou o Prota, chega ao local. Em seus momentos finais, o demônio celestial pede ao mestre da seita Sunghua que guarde sua espada e a entregue ao próximo discípulo que o procurar. No caso, o próprio Prota. Ao despertar dessa visão, o Prota imediatamente parte para a casa de Chung Pung para questioná-lo sobre o motivo de nunca ter mencionado essa história. No entanto, ao mencionar os 9.000 assassinos, Chung Pung se enfurece e ordena que o Prota nunca mais fale esse nome. Sem hesitar, o Prota revela que pertence à seita do demônio celestial, o que leva Chung Pung a desafiá-lo para uma batalha, determinado a testar suas habilidades. O Prota é apresentado ao grande líder da seita Sunghua, Jaun, que tenta intimidá-lo com sua imensa pressão mágica. No entanto, o Prota é tão poderoso que seus poderes não surtem qualquer efeito sobre ele. Jaun então ordena que Chung Pung lute contra o Prota para provar se ele é realmente um discípulo do demônio celestial e digno de receber a herança de seu mestre. A luta começa e o Prota inicia com o passo dos fantasmas, mas Chung Pung é um verdadeiro monstro e consegue não só acompanhar sua velocidade, como também desviar de seus ataques. O Prota decide então tentar a técnica que viu o demônio celestial executar. Ele engoliu sua espada com magia, liberando a respiração do demônio celestial. Em resposta, Chung Pung utiliza sua técnica ilimitada da flor branca, criando um florescer espiritual de 100 flores, que anula completamente o ataque do Prota. Jaun já viu o suficiente e interrompe a luta. Ele reconhece que o Prota é, de fato, o herdeiro do grande demônio celestial e ordena que tragam sua herança, a espada quebrada de seu mestre. Jaun e Chung Pung se desculpam, pois infelizmente só possuem essa parte da espada. Eles deixam o Prota sozinho, achando que ele deve estar frustrado, mas na verdade, o Prota está se segurando para não explodir de alegria. Ele se lembra da espada que recebeu há muito tempo de um NPC aleatório e percebe que pode fundi-la com essa nova relíquia, formando a verdadeira espada do demônio celestial. O Prota vai até o anão Edishan para lhe pedir um favor. Ele quer que o anão repare a espada celestial. Para convencer Edishan, o Prota leva um vinho raro do continente leste e, satisfeito com o presente, o anão aceita o pedido. Assim, a lendária espada celestial é restaurada, revelando-se absurdamente poderosa, com quase 1000 pontos de ataque a mais que a antiga arma do Prota, além da capacidade de evoluir conforme ele fica mais forte. Com sua nova espada em mãos, o Prota segue para a residência de Johannes para pedir que ele remova a barreira que separa o continente leste do resto do mundo. No entanto, Johannes impõe uma condição. Ele só fará isso se o Prota garantir que haverá paz entre os reinos. Para isso, ele precisará conquistar a montanha Valter e garantir que o imperador
imperador assine um documento prometendo que não iniciará uma guerra com o continente leste. Yohannes ainda alerta o Prota. O imperador é um monstro, e enquanto ele existir, o império jamais perderá uma guerra. Assim, o Prota recebe sua nova missão, abrindo o 6º cenário principal do jogo, marcando o início de um novo arco. Sabendo da importância dessa descoberta, o Prota liga para Kang, informando-o sobre o 6º cenário e dizendo que quer anunciá-lo junto com sua entrada oficial na guilda. Com isso resolvido, resta a pior parte: convencer o imperador. Mesmo depois de toda sua evolução, o Prota ainda sente que não consegue sequer suportar a pressão da aura desse monstro, o grande imperador. O Prota continua sendo humilhado pela aura monstruosa do imperador. Para tentar convencê-lo sem apanhar tanto, ele oferece um licor que comprou nas terras do leste. O imperador pega a bebida da mão dele e a bebe tão rápido que o Prota sequer consegue ver. Em seguida, o Prota explica a situação. O dragão está disposto a retirar as barreiras do continente, desde que o imperador concorde com os termos. O imperador puxa os papéis com tanta força que o Prota é levado junto. Ele então pressiona o Prota contra o chão novamente e, sem hesitar, joga o contrato assinado para ele. Com o pior já passado, o Prota volta para Yohannes todo felizinho. Mas o dragão logo corta sua felicidade ao dar mais uma missão. Agora ele precisa fazer com que as outras 3 raças concordem com o plano. Felizmente, o Prota já conhece os respectivos líderes dessas raças e consegue convencer seus amigos a assinarem o contrato. O último desafio é o chefe dos ursos, pai de Tang, que concorda em assinar o contrato, mas impõe uma condição. O Prota precisa limpar novamente a caverna infestada por aquelas criaturas horrendas. Durante a missão, o Prota reencontra Leon, que está furioso por ver todo mundo se reunindo e comemorando enquanto ele continua apodrecendo naquela caverna. O Prota conta tudo o que aconteceu para Leon, entende a situação e lhe entrega um pergaminho, dizendo que, quando ele ficar preto, o Prota deve rasgá-lo e procurá-lo. O Prota já cresce o olho. Depois disso, ele vai até Yohannes e mostra que conseguiu a confirmação de todas as raças do jogo para a remoção da barreira. Yohannes fica impressionado e concede ao Prota um pedido. O Prota então começa a pedir um monte de coisas, mas Yohannes avisa que só concederá algo se for relacionado a um monstro das montanhas Valter. O Prota então pensa no monstro mais forte possível, lembrando que os anões podem fazer bom uso do material. Ele se recorda do monstro que aniquilou uma guilda inteira sozinho, o temível Dragonete. Yohannes diz que consegue arranjar um e pergunta se o Prota quer acompanhá-lo. Chegando lá, o Prota se depara com o bichão dormindo e fala para Yohannes que vai se divertir um pouco antes de chamá-lo para finalizar a luta. Ele recebe todos os buffs de Tang e já inicia com o corte da lua crescente para acordar o monstro. O Prota se teleporta para desviar do ataque do dragão e pousa em suas costas, desferindo uma explosão celestial que queima. No entanto, isso não é nada para o dragão, que se regenera completamente dos ferimentos. Vendo que não conseguirá derrotá-lo sozinho, o Prota deixa Yohannes entrar em ação. O dragão mal tem tempo de reagir antes que Yohannes simplesmente jogue uma supernova em cima dele, finalizando a luta com um único ataque. Depois de Yohannes derrotar o dragão para o Prota, ele dropa a pele e o coração da criatura, que vão servir para forjar uma armadura insana. O Prota nem tem tempo de comemorar, pois Yohannes já coloca outra missão em suas costas. Ele deve descer as montanhas Valter, derrotar os monstros que absorvem a energia mágica da região e destruir o monumento de pedra no topo da montanha. Só depois disso, Yohannes finalmente dará acesso ao continente leste. No caminho da missão, o Prota é reconhecido por uma guilda de randolas que quer sugar sua fama. Sem paciência para isso, ele os ameaça, dizendo que, se continuarem o incomodando, ele destruirá a reputação da guilda deles. No dia do seu anúncio de entrada em uma guilda, o Prota conversa com Tang para ter certeza de que Seokjung não sabe de nada, já que, se ele aparecesse, acabaria revelando segredos importantes. Kang garante que Seokjung está por fora do assunto, e então, eles iniciam a live do anúncio. O Prota começa dizendo que tem 2 coisas importantes para falar sobre seu futuro. A primeira é que ele se tornará um jogador profissional já na próxima temporada. A segunda é que ele entrou para uma guilda. Para falar mais sobre isso, ele chama seu amigo Kang, mas para seu pior pesadelo, quem aparece na live é Seokjung. Seokjung já chega com os 2 pés no peito do Prota, revelando absolutamente tudo o que sabe. Ele diz que está patrocinando o time do Prota, e ainda solta a bomba de que ele está fazendo uma missão do cenário principal. Kang e o Prota tentam explicar a situação para o público, mas já era tarde demais. Como se não bastasse, Seokjung continua, e lembra que o Prota havia prometido revelar seu rosto assim que se tornasse um jogador profissional. Essa última revelação
informação faz o chat da transmissão explodir. Depois do fracasso da transmissão de ontem, o Prota, Seokjung e Kang pensam em como vão lidar com o cenário principal do jogo agora, já que há muita coisa para fazer e eles estão ocupados demais. É aí que o Prota tem a ideia de compartilhar essa informação com outras pessoas para diminuir o trabalho, mas ainda assim garantindo que continuem à frente. O Prota então reúne alguns jogadores bons do Arena e propõe compartilhar o cenário principal do jogo com eles, desde que explorem e mapeiem a montanha Walter e passem todos os mapas para ele. Como a tarefa é relativamente fácil, todos aceitam, e como eles não sabem exatamente sobre o que é a quest principal, isso permitirá que o Prota encontre os monstros mágicos da montanha sem muito esforço. De volta para casa, o Prota conversa com Yang Chan, pois está tendo dificuldades para encontrar um novo candidato para o Rei do Combate Mascarado. Yang sugere uma pessoa que o Prota rejeita de primeira, mas ele explica que a classe dela é uma das piores do jogo. Sacerdote, uma classe de suporte que só serve para curar, e ainda por cima, usa uma espada para batalhar. Mais tarde, descobrimos quem é essa pessoa. Simplesmente Yuri, a irmã de Yang Chan. E aceita na hora participar do programa do Prota, aproveitando a oportunidade para tentar se aproximar mais dele. No dia da stream, o Prota anuncia que essa será a última transmissão da primeira temporada da Academia do Alley Boss, mas promete voltar com uma segunda temporada no futuro. Ele então revela a classe de sua última aluna, Sacerdote. O chat inteiro fica decepcionado, já que essa é considerada uma das classes mais fracas do jogo. O Prota apresenta Ria, que, ao contrário de seu último aluno, tem bons status e habilidades promissoras. Isso faz pensar que ela não terá tantas dificuldades para subir para o rank Bronze. No entanto, o chat continua subestimando-a por causa de sua classe, e é exatamente isso que o Prota quer. Ele pretende fazer todo mundo quebrar a cara depois. Para testar as habilidades dela, o Prota spawna um boneco de treino para lutar contra ela. Ria saca seu espadão mágico, que emite ondas de choque ao acertar o inimigo, e a batalha começa. Com uma base marcial sólida, ela consegue pressionar bastante o boneco. Quando se vê encurralada, invoca um escudo para criar uma brecha e finaliza o combate. O Prota percebe que encontrou sua aluna mais promissora até agora. Ele então reflete sobre as habilidades passivas dos sacerdotes. Normalmente, eles dependem da contribuição do templo para aprender novas habilidades, o que ocorre a cada 2 a 30 níveis. Mas com Ria é diferente, porque é o próprio Prota quem concede o poder dela. Ria domina a energia dos sacerdotes, finalizando assim seu primeiro dia de aula na escolinha do Alley Boss. Ela quer impressionar o Prota, então promete dar tudo de si no próximo episódio. Em casa, o Prota já começa a pensar nos preparativos para a próxima transmissão, onde planeja chamar o Cabeça de Frango para ajudar no treinamento da Yuri. Eles marcam de se encontrar, até que o Prota recebe um e-mail com a lista de guildas que toparam compartilhar informações e mapas sobre a montanha Walter. Seu plano era obter informações sobre as montanhas através das guildas, usando a desculpa de troca de informações entre eles. Porém, ele precisa tomar cuidado com quem compartilha os dados, pois há chances de traição. De volta ao jogo, o Prota está feliz por ter conseguido que o anão fizesse sua nova armadura em troca de apenas 2 licores do continente leste, uma armadura feita com materiais do boss do jogo. Mas sua felicidade não dura muito tempo. Yun liga para o Prota informando sobre a traição das guildas Gênesis, 5 estrelas e Mano. Em uma explosão de raiva, o Prota decide que vai botar um fim nessas guildas de uma vez por todas.